vídeo, eu farei uma análise sobre uma pesquisa eleitoral realizada no estado de São Paulo pelo Instituto Real Time Big Data para os cenários de governador e também de senador. No primeiro cenário de governador, Tarcísio de Freitas teria 52%, Márcio França 16%, Érica Hilton 10%, Paulo Serra 8%, Felipe Dávila 3%, nulo ou branco 6%, não sabem, não responderam 5%. Neste caso, Tarcísio de Freitas teria uma larga vantagem em relação aos seus opositores. Tarcísio de Freitas, no segundo cenário, teria 47%, Geraldo Alckmin 26%, Érica Hilton 10%, Paulo Serra 7%, Felipe Dávila 2%, nulo ou branco 5%, não sabem, não responderam 3%. Neste caso, Tarcísio de Freitas teria uma vantagem muito grande em relação aos seus opositores e, com a margem de erro de 3 pontos percentuais, poderia vencer no primeiro turno se houvesse este cenário. No cenário 3, Ricardo Nunes teria 34%, Márcio França 20%, Érica Hilton 10%, Paulo Serra 9%, Felipe Dávila 4%, nulo ou branco 10%, não sabe, não responderam 13%. Governador, Márcio França 27%, Rodrigo Garcia 14%, Érica Hilton 10%, Paulo Serra 9%, Felipe Dávila 5%, nulo ou branco 16%, não sabem, não responderam 19%. Talvez por ser um cenário bem improvável, talvez esse número de indecisos esteja muito elevado, 19%. No cenário 5, Geraldo Alckmin 31%, Ricardo Nunes 30%, Érica Hilton 10%, Felipe Dávila 7%, Paulo Serra 4%, nulo ou branco 8%, não sabe, não responderam 10%. O equilíbrio entre Geraldo Alckmin e Ricardo Nunes. Aqui no quinto cenário. Érica Hilton teria uma rejeição de 38%, Tarcísio de Freitas 28%, Geraldo Alckmin 26%, Ricardo Nunes 24%, Rodrigo Garcia 22%, Márcio França 22%, Felipe Dávila 17% e Paulo Serra 15%. Claro, aqui é uma rejeição múltipla, então você pode, o entrevistado fala vários pré-candidatos que ele não gosta, ele rejeita, então por isso que este percentual está acima de 100%. E o grau de votabilidade, entre votaria com certeza, poderia votar, não votaria ou não conhece. Tarcísio de Freitas, votaria com certeza 38%, é um percentual alto, 8%. Geraldo Alckmin, 15%, Ricardo Nunes, 8%, Márcio França, 8%, Rodrigo Garcia, 7%, Érica Hilton, 5%, Paulo Serra, 2%, Felipe Dávila, do Novo, 1%. Poderia votar, tem 27% para o Tarcísio de Freitas, Geraldo Alckmin, 45%, Ricardo Nunes, 42%, Márcio França, 39%, Rodrigo Garcia, 39%, Érica Hilton, 25%, Paulo Serra, 32%, Felipe Dávila, 32%. Não votaria, uma rejeição. Tarcísio de Freitas, 30%, Geraldo Alckmin, 35%, Ricardo Nunes, 33%, Márcio França, 34%, Rodrigo Garcia, 31%, Érica Hilton, 41%, Paulo Serra, 27%, Felipe Dávila, 36%. Não conhece para opinar. Não conhece o suficiente para opinar. Tarcísio de Freitas, 5%, atual governador. Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, 5%. Ricardo Nunes, 17%. Márcio França, 19%. Rodrigo Garcia, 23%. Érica Hilton, 29%. Paulo Serra, 39%. E Felipe Dávila, que foi candidato à presidência da República em 2022, 31%. Aqui, cenários para senador. Fernando Haddad teria 19% do cenário, Guilherme Derite
16%, Ricardo Salles, 12%, Marina Silva, 12%, Mara Gabrilli, 7%, Paulo Serra, 7%, nulo ou branco, 13%, não sabe, não responderam, 14%. Importante salientar que nessa pesquisa a margem de erro de 3%, então há um quase empate, na verdade um empate técnico entre Guilherme Derite, Ricardo Salles e Marina Silva. Então, neste cenário, havia uma disputa muito grande pela segunda vaga. Aqui no cenário 1, Fernando Haddad, 25% na primeira opção, 13% na segunda opção. Guilherme Derite, 17% na primeira opção, na segunda opção, 14%. Ricardo Salles, na primeira opção, 13%, na segunda opção, 12%. Marina Silva, 16% na primeira opção, 8% na segunda opção. Mara Gabrilli, 6% na primeira opção, na segunda opção, 8%. Paulo Serra, 6% na primeira opção, 8% na segunda opção. Nulo ou branco, 8% na primeira opção, nulo ou branco na segunda opção, 18%. Não sabe ou não responderam, 9% na primeira opção, na segunda opção, 19%. É um patamar alto, indecisos. Então, neste cenário aqui, tudo pode acontecer, principalmente na disputa da segunda vaga. E claro, o Fernando Haddad, nesse primeiro cenário, não está garantido. O senador no segundo cenário, Fernando Haddad, 18%, Guilherme Derite teria 16%, Marta Suplicy, 16%, Ricardo Salles, 12%, Paulo Serra, 8%, Mara Gabrilli, 6%, nulo ou branco, 12%, não sabem, não responderam, 12%. Marta Suplicy é uma pré-candidata mais forte do que Marina Silva. Nesse cenário, ela consegue aumentar o seu percentual, né, do PT, consegue aumentar. Também sou prefeita da capital, então, bastante voto ali na capital. Com certeza é um diferencial. Marta Suplicy. Fernando Haddad teria 24% na primeira opção, 13% na segunda opção. Guilherme Derite, 17% na primeira opção, na segunda opção, 14%. Marta Suplicy, 18% na primeira opção, na segunda opção, 14%. Lembrando que Marta Suplicy também já foi senadora do estado de São Paulo. Isso contribui para o grau elevado de percentual de votos. E segundo cenário, Ricardo Salles, também do Novo, 13%. Na primeira opção, na segunda opção, 12%. Paulo Serra, na primeira opção, 7%, na segunda opção, 8%. Mara Gabrilli, 5% na primeira opção, na segunda opção, 8%. Nulo ou branco, na primeira opção, 8%, na segunda opção, 16%. Não sabem ou não responderam, 8% na primeira opção, na segunda opção, 15%. No cenário 3, Guilherme Boulos, 18%, Fernando Haddad, 17%, Guilherme Derite, 16%, Ricardo Salles, 12%, Paulo Serra, 7%, Mara Gabrilli, 6%. Nulo ou branco, 12%. Não sabem ou não responderam, 12%. Neste cenário, os pré-candidatos são mais conhecidos. Guilherme Boulos foi já foi candidato à presidência da República em 2018, 2022 foi o deputado federal mais votado do campo da esquerda. Não me recordo se ele teve mais votos do que o Flávio, o Eduardo Bolsonaro. Teve um patamar elevado de votos. Ricardo Salles também teve uma votação elevada. Carla Zambelli, ali, deputado. Então, são pré-candidatos bastante conhecidos. Por isso que o grau de indecisão é um pouquinho mais baixo, mas ainda é elevado, né? O de indeciso. Não vou falar aqui um pouco sobre essa divisão, porque é um cenário que eu não considero tão relevante assim. Guilherme Boulos talvez não seja o candidato da esquerda ao Senado. Fernando Haddad, 17%. Eduardo Bolsonaro, 13%. Marina Silva, 12%. Guilherme Derite, 12%. Ricardo Salles, 10%. Mara Gabrilli, 6%. Paulo Serra, 6%. Jordano,
atual senador, 1%, nulo ou branco, 11%, não sabe, não responder, 12%. O Eduardo Bolsonaro se dividindo aqui com Demderite e Ricardo Salles, né, o campo mais conservador, mas para ele é preocupante. Ele, em outros institutos de pesquisa, teria uma vantagem maior em relação aos demais candidatos. Talvez a questão do tarifaço tenha feito ele ficar, inclusive, na segunda opção, empate técnico, mas para ele preocupante. Empate técnico também do Fernando Haddad com relação aos demais candidatos. Isso, o Fernando Haddad, ele também ministro, já foi ministro da Educação, foi candidato a presidente da República, hoje ministro da Economia, tem mais visibilidade. Também não é, vamos dizer, uma eleição garantida, mesmo tendo a liderança em vários cenários aqui. Aprovação de Tarcísio de Freitas, 61%, 33% desaprovando, é quase o mesmo percentual que ele atingiu, e não sabe, não responderam, 6%, é quase o mesmo percentual que ele atingiu na eleição, né? O grau de votos, percentual de votos que ele teve na eleição 2022, ele mantém ali. Ótimo ou bom, 40%, regular, 31%, ruim ou péssimo, 27%, não sabem, não responderam, 2%. Aprovação do presidente Lula, a aprovação dele é 42%, desaprovação de 54%. Isso aqui é aprovação e desaprovação. Avaliação do presidente, ótimo ou bom, 31%, regular, 24%, ruim, péssimo, 42%. Interessante que ele tem quase o mesmo grau de votação. A aprovação é uma correlação em relação à votação de 2022. Solteiro, assim, não tem este patamar de aprovação. Você vai tirar o não sabe, não responderam, vai acrescentar um pouquinho mais e ele vai ter quase o mesmo patamar. A aprovação do presidente Bolsonaro, uma desaprovação de 49% e aprovação de 47%. Aqui eu não considero tão relevante fazer uma avaliação do presidente, ele não tem cargo eletivo. Se vocês gostaram desse tipo de análise, se inscreva no canal e curta esse vídeo.